Pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa live. Hoje nós teremos uma presença aí ilustre, a presença do Sensei Sumio Tsujimoto. Vamos aguardar aí que daqui a pouquinho ele está chegando aí. Para quem não me conhece, eu sou o Sensei Nilson, responsável pela página Judô Raça. E hoje eu estou muito feliz aí com essa live. Estamos aqui aguardando o Sensei Sumio, né? Para que a gente possa começar a nossa live aí. Vamos ver. Esperando aqui ver se aparece a solicitação para que a gente possa acredito que tenha ido. Vamos ver. Aguardando aqui o Sensei. Ô Sensei, boa noite. E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo, Sensei. Tá funcionando a voz certinho? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim. Ah, que legal. Sensei, é uma honra ter o senhor aqui na nossa live aqui da página Judô Raça. O senhor, eu sou uma pessoa que admiro muito o senhor, né, de longa data já. Conheci o senhor num Kangeiko do CAT, junto com o Sensei Uchida e com o Sensei Shinohara. E desde aquele momento lá, sou um fã de longa data do senhor aí. Então é uma honra pra gente aí, né? O pessoal aí que não me conhece, o Sensei Nilson, né? E temos aqui a ilustre presença do Sensei Sumiu, né? Graças ao Kleber, né? O Kleber que conseguiu que o senhor viesse aqui para nossa live, para a gente conversar um pouquinho sobre judô. Sensei, o senhor quer se apresentar para o pessoal? Acho que a maioria já. Opa. O Sensei, está cortando um pouquinho a voz. Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Então, pessoal, obrigado, Nilson, pelo carinho, pelas suas palavras. Obrigado ao Kleber, que eu também é a primeira vez que eu faço live, né? Isso. Às terças e quintas, com o pessoal em quarentena, eu tenho feito as minhas aulas de terças e quintas-feiras lá na academia, virtualmente. E a gente tem conversado. E aí o Kleber deu essa ideia e conversei com você e você carinhosamente me fez esse convite. E para mim é um prazer estar aqui com você, ao vivo, junto com o pessoal aí que está entrando aí no grupo. Nós batemos um papo. Ah, Eu já faço o judô há um pouquinho mais de meio século. Século fica um monte, né? E eu tive o prazer de estar junto com o seu sensei, Matheus Sugizaki, por um longo sim. período, fazendo um trabalho juntos. Eu e a minha companheira na época, Kavera Sugai, que muitos de vocês devem conhecer. Sim. Fizemos um trabalho lá na Federação Paulista também, na cadeira lá de Filosofia e História. Fui atleta, fui muito feliz como atleta, participei de vários eventos. Sou professor de Educação Física e pedagogo. Tenho academia lá há mais de 30 anos, 35 anos. Eu toco lá junto com o Kleber, junto com a Anne e junto com o meu pessoal lá do grupo. Ah, Sensei, acho que está dando para ouvir, né? É, o pessoal, né, a gente já está aqui com 30 pessoas assistindo, e junto com o Sensei nós resolvemos falar hoje um pouquinho sobre o judô nos três aspectos, né, no físico, no mental e no espiritual, né, e na parte filosófica, que o Sensei se propôs a conversar com a gente. Mas só dessa parte atlética, estão falando da parte do Ultimata, que o Sensei tinha um Ultimata maravilhoso.
Eu lembro dos momentos de ver o Sensei lutando nos Paulista Sêniors, sempre nas finais com o Tico, né? Acho que era. Quantas vezes a gente ficava assistindo que nem criança vendo as lutas do Sensei e parava o ginásio. Bons tempos aqueles, né? Sim. Foi o Azar, Ultimata, depois dei uma variadinha, foi o Taiotoshi, Deshibará, enfim. A gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando, né? Sim. Mas Azar na época de competição era o Ultimata mesmo. Sensei, o senhor quer contar um pouquinho do início seu no judô, como que foi, para a gente poder introduzir o assunto que a gente vai falar? Claro, pode ser. Rapidamente, tá? Tá. Acho que você anunciou, inclusive, no seu post ali, que a gente, eu e a Vera, temos um livro escrito, Caminho do Guerreiro. Sim. Um pouquinho mais de detalhe, mas vamos lá. Comecei o judô aos 10, 11 anos de idade, motivado pelos meus primos, né, que eles já faziam judô lá no bairro deles, lá na Vila Carrão. E todas as minhas férias, nas férias de janeiro, dos meus 10 anos, eu passei lá com eles e eles treinavam na época, no mês de janeiro. E eu ficava no banco lá assistindo, eles treinando, e eu me encantei pela prática. E nas férias seguintes, fui novamente, mais para assistir eles fazendo judô do que visitar os meus tios ali. E aí sim, eu achei que aquilo seria uma coisa interessante de eu fazer na época. E aí eu pedi muito pro meu pai, e enfim, ele conseguiu me colocar na academia, lá na Lapa Judô Clube, com o Sensei Polite, e lá comecei minha trajetória. Eu acho que tem a ver um pouco com o judô que a gente pratica hoje, o visual, né? Eu costumo dizer que nós temos duas formas de conquistar as coisas, né? Fazer as coisas, né? Um movido por desejo, o outro movido por vontade. Né? São dois aspectos diferentes, o desejo e a vontade. O desejo, geralmente, é motivado por alguma coisa externa. A gente assiste na televisão, vê uma revista, vê um amigo, um companheiro, vê alguém bem-sucedido, né? E a gente imagina que esse seja o nosso caminho. Enquanto que vontade é aquela coisa que você bate o olho, sente no coração, sente dentro da gente e fala, nossa, é isso. Né? Muitos de nós aqui, dessas pessoas que estão participando, já devem ter passado por isso. E ter escolhido alguma coisa por uma motivação externa e escolhido uma outra coisa por uma motivação interna. Né? E o que eu estou dizendo a respeito do judô na minha vida foi uma coisa assim, muito interna e ininterruptamente, até hoje, eu ainda pratico porque gosto do estado. E a minha carreira esportiva, depois de uns 2 anos, mais ou menos. Só para um detalhe, como é que eu aprendi a fazer judô? Nesses 2 meses que eu fiquei lá, fiquei 2 férias seguidas que eu fiquei lá assistindo os meus primos a treinarem, eu comia aquele negócio ali, em cima daquela banquinho de madeira que eu estava assistindo. E no primeiro dia que eu entrei no judô lá, no Sensei Oiji, me ensinaram a fazer o Kemi. Me ensinaram que geralmente a gente ficava 30 dias fazendo só o Kemi na época, né? E no primeiro dia já fiz todos os Kemi. Aí o professor perguntou se eu já tinha feito. Eu falei, não, nunca fiz. Então tá bom. Então vamos começar a treinar. Me ensinou a pegar no kimono. Eu já comecei a treinar no primeiro dia. Aí você falou, não, já fiz. Não, nunca fiz. E aí comecei a treinar com os meninos, e, enfim, depois de 30 dias, na época não tinha cinta, era branca, azul, amarela. Aí em 30 dias, uma coisa incomum, aí você me deu a faixa amarela. Em 30 dias, que eu comia aquele tatame lá dos meninos ali. E assim foi minha trajetória. Fui muito apaixonado e com muita vontade, e acho que facilidade de aprender também, né? De querer fazer de fato a coisa, e assim foi. E assim fui seguindo a minha vida. Que história legal, Sensei. Sensei, e agora para a gente abordar, né, o tema de hoje, eu lembro de uma frase do Sensei Matheus, quando perguntado por um aluno, um amigo meu, o que era necessário para ser campeão de judô, né? E o Sensei ele falou
uma coisa que me marca até o dia de hoje, que não é o tanto de que você faz, mas como você faz as coisas, né? Que você tem que colocar o espírito naquilo que você Vou está colocar fazendo. o microfone, que é melhor. Ah, sim. Estavam falando do áudio aqui, né? E em relação a isso, eu acho. Esperar o senhor colocar Oi, o áudio. Tá melhorou? conseguindo ouvir? Sim. A Eu voz tá tô. boa agora. Agora melhorou? Sim. Ok. E em relação a isso, eu acho que a gente poderia dar iniciação, né, sobre o assunto que nós vamos falar hoje, do judô partindo para o lado espiritual, né? Eu acho que como esses três fatores, o físico, o mental e o espiritual, se relacionam na prática do judô. Aham. Sim, os três aspectos, né? Geralmente, eu vou ser breve porque o assunto é muito extenso. Ah, geralmente, acho que em todos os dojos, em todas as academias, em todos os clubes, as pessoas geralmente falam que o judô tem um aspecto físico, mental e espiritual, né? Então, o físico é natural, é visível a olho nu, nós praticamos o judô, desde o taiso, desde os exercícios, o kemi, o chikomi, enfim, né? Condicionamento físico, alongamento, etc, etc. O mental, evidentemente que também é utilizado, mas ele é muito utilizado na parte mais física, né? Dos movimentos de esquerda e de direita, de coordenação, e você tem que ter um raciocínio muito rápido, e você vai adquirindo isso porque o judô é muito dinâmico, né? Então você usa também, né? Mas não ligado ao lado espiritual, né? Então agora, o físico, beleza, o mental mais ou menos, e o aspecto espiritual, que eu tenho visto, tenho conversado com professores, visitei muitas escolas, enfim. Não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também. Eles pouco falam do espiritual, né? O que seria o espiritual? O espiritual, no meu entender pessoal, tudo que eu estiver falando são estudos meus, pensamentos meus, opiniões minhas e formação minha, ok? Então, não que seja verdade ou nem mentira, são a forma como eu vejo as coisas, né? E cada um que está nos ouvindo aí, na medida em que vai ouvindo, vai refletindo juntamente com os seus estudos, e aí tiram uma conclusão, não, porque a gente nunca conclui nada, né? Porque a conclusão é um finamento, é o acabamento, nunca acaba. Nós estamos sempre em transformação. Então, é a forma como eu vejo as coisas. Então, o que seria o lado espiritual, né? Na realidade, o lado espiritual é uma busca no sentido da vida, né? Da nossa vida humana. E como é que eu faço isso em cima do tatame? Essa amarração é que fica meio estranha no meu ponto de vista, porque as pessoas falam, não, ele é espiritual também, porque a pessoa fica disciplinada e as pessoas ficam mais responsáveis, eles têm respeito, existe a hierarquia, a promoção de faixas, etc, etc, etc. Isso é evidente, é lógico, né? Todas as artes marciais, elas são oriundas das artes bélicas, né? Dos samurais, dos guerreiros, não é verdade? E evidentemente que, na medida em que a origem dela é militar, é claro que o que nós praticamos no tatame tem todo um aspecto militar, desde a sua hierarquia de respeito, de formas, de rituais, enfim. Então, ele é uma prática disciplinadora. Naturalmente, é uma prática onde se exige muito respeito, né? Com seus mestres, com seus professores, no caso dos militares, das patentes, né? Desde o faixa branca, que seria o recruta, eu acho, né? E até o brigadeiro, ou seja lá o que for, que seria o faixa preta ou faixa coral, não sei. Então, naturalmente, ele já é. Não que nos outros esportes não tenham, mas o enfoque maior no judô, nas artes marciais, é isso. Isso faz da arte marcial, para os olhos da sociedade, atividade que é muito interessante para a disciplina e educação das crianças e mesmo dos jovens, né? Então, ela naturalmente já é
E muitos professores levam isso como sendo espiritual. Tem a ver? Tem a ver também, né? Então, qual seria, então... Vamos falar sobre isso, vamos fazer um amarramento no final, tá, Nilson? Sim, sim, sim. Qual o sentido da vida, então? Né? As pessoas, a resposta que eu costumava e costumo receber é a busca da felicidade e da liberdade. Se você estiver aqui no Brasil, no Paraguai, na China, no Afeganistão, seja lá onde for, qual é a busca do ser humano? Todo mundo quer ser feliz, ninguém quer ser triste, ninguém quer estar vivendo para ser, né, o contrário da alegria, né? E todos os seres humanos buscam o quê? A sua liberdade também. E o que eu entendo como felicidade? Dinheiro? Casa? Carro? Bens materiais? Eu acho que não. Para eu ser feliz, eu preciso fazer o bem. Aí começa a entrar um pouco no judô, né? Porque lá nós temos todos aqueles conceitos, aqueles valores, né? Aquelas virtudes que a gente aprende em cima do tatame, que o pessoal chama isso de espiritualidade. Não deixa de ser, mas é muito pequeno, tem que aprofundar um pouco mais. Então todos esses valores que a gente aprende lá é um pezinho, é a ponta do iceberg para adentrar ao que de fato é a espiritualidade, né? Então fazer o bem, não olhar a quem, e o que nós praticamos ali em cima do tatame, isso nos leva à felicidade, porque quantos de nós já não praticou alguma boa ação, nós mesmos professores, né? A gente vê as crianças crescendo, alegre, a gente encontra na rua depois de 10, 15, 20 anos, fala, puxa, Cecê, nunca me esqueci de você, lá, me fez um bem danado aquele período que eu passei com vocês lá na academia, apesar de ter sido faixa azul ou faixa amarela, né? Aquela experiência sempre é muito válida e muito boa. Não é isso que nós encontramos na rua, que a gente conversa com as pessoas, e mesmo para a gente mesmo. Então, na medida que a gente faz o bem, sem esperar um retorno, nós estamos fazendo para quem? A princípio, a gente imagina que seja para o outro, né? Mas tem aquela máxima dos grandes mestres, dos professores, das pessoas sábias que entendem das coisas, fala assim, olha, nós somos um só. Se alguém discordar aí, por favor, eu estou lendo aqui, eu não enxergo muitas letrinhas pequenas aqui, mas se alguém quiser fazer uma pergunta ou quiser... Eu agora que eu vi aqui, aqui, é verdade, isso aqui. Verdade. Então, se alguém tiver alguma coisa contra, levanta o dedo, passa uma mensagem. Nilson, se você puder ler, fala assim, olha, estão falando, estão te Sim, pode deixar que eu falo questionando. aqui, Aí já manda para mim, por favor. Sim, sim. Então, e todos nós já ouvimos falar que nós somos um só. Não é verdade? Nós somos, em essência, nós somos um. Aqui na matéria, como ser humano, nós somos individual. Mas lá no espaço, no além, no outro plano, fora daqui, depois que a gente morre, ou antes de vir para cá, nós somos um. Nós somos a essência, nós somos a luz. Enfim, então na medida em que, se eu estou fazendo um bem para o meu aluno, para um colega, ou seja lá para quem for, eu estou fazendo para quem? Para o meu aluno. Sim, para ele e principalmente para mim mesmo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Quando a gente faz a saudação, por exemplo, sabe que quando a gente vai para o dojo, nós fazemos... O tempo todo nós estamos fazendo saudação, concorda? Desde que entra no dojo, para subir no tatame, para descer do tatame, para fazer o chikome, para fazer o handori, pelo menos, se eu estou fazendo exercício, pelo menos 2 vezes eu faço saudação. No início e no final do exercício, certo? E aí eu pergunto para vocês, para quem nós estamos fazendo a saudação? E as pessoas falam, para o meu colega, porque ele me ajudou a treinar, porque ele ficou de boa, porque não sei o quê, tralala. Eu ajudei ele, tá. Aí entra o físico. Físico, sim. Fisicamente ele me ajudou, fisicamente eu ajudei ele. Agora vamos colocar o mental e o espiritual. O espiritual, eu estou saudando a quem? Ele está saudando a quem? Ele está saudando e eu estou saudando a divindade que existe dentro dele.
aquela essência que está nele. E a essência que está dentro de mim, nós somos um só. Então nós estamos fazendo uma saudação, além do físico, o espiritual. Aí entra, eu tenho que dar oportunidade, eu tenho que ensiná-lo, ele é mais jovem, ele é mais maduro, e a gente vai trocando informações, não com palavras, mas com o movimento, com o corpo. Acho que a maioria das pessoas já ouviu aquele livrinho que o corpo fala, né? Sim. Então, cada movimento que a gente faz tem uma representação, sim. E nós expressamos o quê? Aquilo que está dentro da gente. Quantas vezes eu não fui jogado na parede? Porque, de repente, você vai, quando era jovem, você fica lá, pum, joga alguém que, nossa, o cara é campeão disso e daquilo. Não dá. Foi um azar ter jogado, feito uma técnica boa e derrubado, entre aspas, derrubado no sentido assim da técnica e tal, alguém que foi campeão ou é campeão não sei do que. Imediatamente, foi a pior coisa que a gente faz, né? Porque de repente os caras jogam na parede, eu joguei uma vez, ele joga 15 vezes, enfim. Não é? Isso acontece. Estou generalizando, não estou falando que é assim, né? Muitas vezes acontece esse tipo de coisas, concorda? Então, o que a gente faz? A gente expressa aquilo que está dentro da gente. Né? A arrogância, a falta de humildade, a falta de compreensão. Aprendeu a fazer judô? Aprendeu. Aprendeu o quê? O físico. Tecnicamente muito bem, o cara é bom mesmo, é campeão, ótimo, beleza. Faz parte do processo. Né? Só que esqueceu do mental e do espiritual. Né? Essa é a elevação espiritual. Então isso foi só um exemplozinho, poderia aqui citar N exemplos, né? Mas o da saudação, isso é muito importante. Né? Quando eu estiver, por isso que, N exemplos que quando a gente faz a saudação, tipo, mesmo assim, o ocidental, né? Nós somos ocidentais, às vezes nós cumprimentamos colegas, amigos, nós estamos conversando com alguém, a gente conversa assim de lado. A gente faz a saudação de lado. Nós estamos aqui conversando, eu com o Nilson aqui. Aí chega, deixa eu ver quem que está entrando aqui. A Sandra Chip está entrando aí e ela fala, oi Nilson. Vai fazer, oi, tudo bem? Assim meio de lado e continua conversando. Nem damos o trabalho de se virar para a Sandra, que acabou de entrar, e dar as boas-vindas a ela e voltarmos à nossa conversa. Nem isso fazemos. Então, mas quando nós estamos no dojo, no tatame, paramos um diante o outro e fazemos a saudação juntos. Nesse momento eu paro. Nesse momento eu paro. Porque eu estou dedicando todo o meu corpo, o meu tempo de treino ali, estou me dedicando a ele está me dedicando a mim, eu estou dedicando a mim e ele está dedicando a ele. E aí, tá vendo? O físico, o mental e o espiritual, aí ela começa a se agregar, os três. Por isso que eu tenho que fazer a saudação. Quando eu for fazer a saudação, fazer a saudação. Quando eu vou subir no tatame, eu tenho que fazer a saudação com toda a reverência voltada para o Kamidana. E tem gente que sobe e nem faz saudação, concorda? Larga o chinelo lá daquele jeito, com o pé sujo, sobe uma vez, sobe duas, nem faz saudação e já vai entrando como se fosse a casa da sogra. Não entendeu nada. Ah, não, você é muito rígido. Não, eu não sou rígido. Dojo. O que eu vou fazer lá? Dojo, do caminho. Jo é local. É o local do caminho, onde você vai aprender as coisas. Se você se aprofundar um pouquinho mais sobre o dojo, é um local, tem as traduções por aí, é o local de iluminação. Iluminação do quê? Vai colocar uma vela na cabeça, vai sair tudo. Não, vou colocar lanternas para mim, os holofotes, como os campeões o fazem. Eu acho que eles entendem isso. É um local de iluminação. Agora eu sou campeão, virem os holofotes para mim. A medalha enferruja um dia, né? Enferruja. E lâmpada uma hora queima, né? Sim. Não é verdade? Então, é um entendimento meio, no meu ponto de vista, errôneo. Né? Ah, mas o cara tem culpa? Não. Não foi orientado. Sensei, nós professores é que temos que ir em busca do conhecimento. Eles também? Sim, mas eles vão buscar em que fonte? Nos mais graduados.
Aí quando nós pegamos a faixa... Perdão, Nilson, só para não quebrar o raciocínio. Sim. Todos nós, quando pegamos a faixa preta, participei de talvez um montão de vezes naqueles discursos que tem na federação quando você pega a faixa preta. Prometemos aqui dar continuidade nos estudos e tralalá, lalala, nunca parar para melhorar o judô, tralalá. Técnica, beleza. Mas e o outro lado? Eu tenho que continuar estudando sim, eu tenho que me aprofundar. Tudo aquilo que conceitou Jigoro Kano em 1800 e tralá, 1900 e pouquinho bolinha, foi ótimo. Foi o pontapé inicial. E mesmo antes dele morrer, ele deixou bem claro, o judô não termina aqui. Vocês, os alunos da época ali, têm que dar continuidade nos estudos. Tem que se aprofundar um pouco mais. No entanto, o que acontece? Eu tenho visto isso. Né? Eu sou testemunha disso. Quando eu vou participar de alguns eventos, é uma crítica construtiva, perdão das pessoas que o fazem, talvez por falta de conhecimento. Né? Mas eu entendo que o que acontece com os professores hoje é pegar aquela cartilha de 1800 e bolinha, 1900 e ficar recitando Seiryoku Zenyo Jita Kyoei Ju, não sei o que, tralalá, que foi fundado e não sei quando, que ele nasceu em tal data, morreu assim no navio, e que tralalá, e que... É uma repetição de história isso. É importante? É importante. Mas o que é mais importante? É pegar o Ju, Seiryoku Zenyo Jita Kyoei e se aprofundar. Pode ficar só no Seiryoku Zenyo Jita Kyoei, benefício mútuo, ponto, e fazer o melhor uso da energia com o máximo de eficiência e tralalá, e ponto. Muito além disso, a pergunta que a gente tem que fazer é hoje, de onde eu vim, o que eu faço aqui e depois para onde eu vou. E o judô tem toda uma história para explicar esses três momentos. É que passa desapercebido, as pessoas ficam mais focadas o quê? Nas medalhas, ou em contar a filosofia do judô, ou seja, filosofia sinônimo de história do judô. Né? No meu ponto de vista, não é bem por aí. Né? História do judô é história do judô. Filosofia é em busca de respostas. Respostas contemporâneas, respostas para hoje e não do passado. Do passado já está resolvido. Foi ótimo, foi bom. Então é mais ou menos por aí. Nilson, você queria fazer uma pergunta? Eu queria... Sim, o pessoal está mandando algumas perguntas aqui. Eu vou fazer aqui uma sobre... Aqui, ó. Do Fábio. Você acha que hoje, com toda essa essência de competitividade nas artes marciais, isso não faz com que o judô só fique no dojo? Entendi. Eu entendi, agora entendi. Né? Você está querendo dizer que, na medida em que tem a competição, ele está querendo dizer, que fica nesse... E o judô que a gente está conversando aqui fica restrito às academias. Eu acho que talvez que o judô não saia do dojo, né? Que a gente não faça as ações. O judô extra tatame, né? Das atitudes que você tem, acho que fora do tatame, não são colocadas pela prática e o caminho, né? Talvez, acho que seja isso. Eu acho que isso aí é um pouco assim um conceito ocidental. Né? Ou seja, o pensamento ocidental, ela compartimenta as coisas. Judô filosófico é uma coisa, judô competitivo é outra, judô recreativo é outra, e assim sucessivamente. Né? Enquanto que o pensamento oriental, ele é um todo, engloba tudo. Né? Então, nessa pergunta que o Fábio acabou de fazer, eu diria assim que a competição é importante? É muito importante, também faz parte do processo. É um período curto, porque judô, ele do começo ao fim, né? Até a hora da nossa morte, a gente tem que morrer... em pé, de preferência, né? É verdade.
E... Calma. Fugiu meu raciocínio. Se quiser, eu posso fazer uma outra. Não. Só encerrando essa pergunta dele. Então ele faz parte. Então o atleta que vai competir, os meninos que estão competindo, tem que ir. E aí eu faço as palavras do Sensei Mateus, as minhas também. Para você ser um bom competidor, você tem que entender esses três aspectos. Esses três aspectos. Há pouco tempo eu estive dirigindo lá um esporte de alto rendimento e eu não sei se eles entenderam, mas se você não amarrar o físico, o mental e o espiritual, evidentemente que aquela tremedeira básica que a gente tem, ela potencializa. O que é o medo? O que é a ansiedade? É não entender o que é a vida. Na medida que eu entendo o que é a vida, eu vou entender o que é um momento de estresse forte. Mas como eu não entendo a vida, eu não consigo numa reunião, numa competição ou em algum evento muito importante ter controle. Porque eu não tenho controle nem da minha vida. Quiçá de uma competição que ela é pontual, é aqueles 5, 10 minutos, meia hora, enfim. Não tem condição. Por isso que tem que entender. Não vai dar para entender. Não sei se eu fui claro. Ô, Sensei, a M. Lenks, ela está perguntando como que podemos aprofundar o estudo, a prática e desenvolvimento da espiritualidade na vida cotidiana do judô. Boa pergunta. Eu vou dar como é que é o nome dela? Aqui está M. Lenks. Ah, tá. Eu não sei o nome completo dela. Tá bom, tudo bem. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para N. Quando a gente vai para o dojo, existe uma disciplina. Porque eu escolhi fazer. Eu quero fazer. E eu tenho aquela data marcada. Terça e quinta, segunda e quarta, seja lá o dia que for. Faça sol, faça chuva, eu vou para o tatame. Eu levo meu kimono, treino ali, e geralmente a gente faz as mesmas coisas, faz o chikome, faz aquecimento, faz o randori, faz o kemi, tralá. Acabou a aula, no dia seguinte eu estou no tatame de novo, porque eu quero progredir, eu quero evoluir. Movido à faixa, ou movido à medalha, ou movido pelo coração, não importa, mas ele está lá frequentemente indo, nós chamamos isso do quê? Disciplina. Na medida que você faz um erro lá no tatame, o sensei te corrige, você vai e começa a repetir o processo correto. Uma vez, duas vezes, uma semana, um mês, 2 meses, não importa o tempo, continua fazendo. Diariamente isso, ou seja, você está reconhecendo o erro, orientado pelo seu professor, você está estudando junto com o professor, aprende a fazer um movimento correto e repete, isso se chama hábito. E na medida que eu vou me habituando, aquela minha técnica vai melhorando. E aí eu sou grato. Eu sou uma outra pessoa. Eu fazia um osotogari tudo torto, só tomava contragolpe, eu machucava meu parceiro, talalala, e hoje eu faço um osotogari perfeitamente, eu sou muito feliz. Porque eu estou conseguindo fazer uma coisa que eu queria muito, fazer esse osotogari igual do Sensei Ishii, e agora estou fazendo. Só que, aí entra a tal da espiritualidade, aí fica restrito ao tatame. Então todos nós professores temos esse discurso. Tudo que vocês aprenderem aqui tem que praticar lá. Em casa, no trabalho, com a família, com os amigos, seja lá onde for. Não é esse o discurso? Só que não depende do professor. Depende do entendimento da pessoa com relação ao aprendizado em cima do dojo. Isso é a espiritualidade. Então, se ele parar para prestar bem atenção, judô é apenas uma ferramenta para eu me transformar. Para eu me transformar.
Eu me transformo para quê? Para evoluir. No caso aí, é evoluir do quê? É evoluir para ganhar próxima faixa, para ganhar medalha, seja lá o que for. Mas, se eu parar para prestar atenção, e em casa, no trabalho, eu também estou fazendo judô. Eu erro, não reconheço, muito pelo contrário, fico brabo. E volto a repetir o erro. Se alguém não está gostando, se eu estou incomodando alguma coisa, alguma pessoa, se o meu exercício não está dando certo, se o meu trabalho não está fluindo, o que acontece? Eu preciso buscar conhecimento. Com os especialistas, com meu pai, com a minha mãe, com as pessoas mais experientes, eu preciso buscar o conhecimento. E depois fazer o quê? Treinar. Como eu treinei o meu Sotogari, pacientemente, diariamente, disciplinarmente. Mas a gente tem o velho hábito do boicote. Ah, tá, eu entendi, mãe, entendi. Tá bom, tá bom. Pratica uma vez. E a mesma coisa, fala assim, e que tal o meu Sotogari? Às vezes as pessoas me perguntavam, Sensei, ficou bom meu Sotogari? Não vou nem olhar, quantas vezes você praticou? 18 vezes. Falei, não, então não tá bom. Quando você chegar aos 999, aí você me procura e me pergunta como é que tá, se está melhor ou não. 18 vezes, 20 vezes, 30 repetições. Né? Assim como os nossos velhos hábitos. Se eu não mudar esses meus hábitos do meu cotidiano, eu vou estar patinando, vou estar igual, sempre. Né? E o que é a espiritualidade? Espiritualidade é isso. É você procurar novos caminhos para fazer melhor aquilo que você está fazendo. Seja em ações, seja para você mesmo, seja para terceiros, não importa. Né? Esses são os valores. Ninguém trabalha para dar errado, ninguém trabalha para andar para trás. Né? Todos nós trabalhamos para ir à frente. Né? Só que ninguém tem a paciência de ter aquela famosa disciplina que a gente tem no dojo. Né? É só essa a diferença. É que eu não tenho consciência, isso eu chamaria de consciência. Eu não tenho consciência. Sensei, tem uma pergunta aqui da Vitória, né? Ela está perguntando qual que é a maior dificuldade na busca de autossuperação e como podemos perseverar na luta contra nossas próprias limitações. Perdão, cortou. Ela falou qual a dificuldade na busca de autossuperação e como podemos perseverar na luta contra nossas próprias limitações. Acho que vem de encontro com isso que o senhor acabou de dizer, né? Olha, eu tenho estudado bastante a respeito disso e eu também vinha aplicando isso com os atletas de alto rendimento. Né? Aí eu vou ter que... É uma resposta bastante complexa, mas vou tentar resumir. E esse é um assunto super maravilhoso, muito interessante, e eu até gostaria de conversar com vocês a respeito disso. Eu preciso entender o funcionamento do meu organismo. Vitória, né? Isso. Tá, Vitória, e para os outros ouvintes também, é simples e é complicado. E primeiro eu preciso entender por que é que a minha performance nunca é igual ao que eu treino. Eu preciso entender por que meu corpo reage quando eu bebo água, quando não bebo água, quando eu estou estressado ou não, quando eu faço meia dúzia de exercícios, quando eu faço 2 dúzias de exercício, eu preciso entender o meu corpo. E eu preciso entender uma coisa que as pessoas não praticam mais hoje, que é o Kiai. Né? Às vezes eu vou nos treinamentos, parece treinando de surdo e mudo. É verdade. Eles não têm noção da validade e da importância do Ki. E o que é o Ki? É o Chi em chinês, Prana em sânscrito. Em português seria energia vital. As pessoas não têm ideia do quanto isso é fantástico para fazer qualquer coisa. Se você apertar o dedo na porta do teu carro, o que acontece? Você vai ficar assim, que dor, ai meu Deus, que dor, que dor. É isso que você vai fazer? Não, você vai dar um grito. E o que é o grito? É energia. Se você não gritar, o seu dedo explode, ele vira uma bexiga, puf. Né? Você tem sim que liberar essa energia demais, em excesso, no seu dedo. Vai carregar um peso? Pô, fecha a boca e carrega um botijão de gás. Pô, ou se tiver na hora de você ir no banheiro, vai fazer lá na hora, ou você vai
implodir. Nós fazemos o quê? Imediatamente solta um grito. Dá aquela inspirada, uma respirada e pá! E traz na respiração, concorda? Né? O que é isso? É que nós não temos ideia. Então, Vitória, se eu começar a entender o processo desse Ki no meu organismo, eu lhe garanto, não digo que vai resolver o assunto, não vai resolver, porque aquele estresse, aquela ansiedade, a gente tem que ter mesmo, uma questão de preservação da natureza, eu não quero morrer. Né? Então, nós temos uma energia X para gastar sim, para esses casos, mas não em excesso. Né? E na medida em que eu não entendo o meu corpo, não faço um processo respiratório adequado, correto, evidentemente que eu vou estar desgastando demais. E na medida que eu desgasto demais, meu cérebro já começa a ter falta de oxigênio, falta de energia vital. E na medida que eu não tenho energia, o meu cérebro não começa, os neurônios não fazem sinapse. E quando ele começa a entrar em pânico ali, todo o meu organismo pira. E o que o meu corpo vai fazer? Vai começar a tremer. É uma forma de defesa. Isso é uma coisa, a inteligência do corpo humano. E eu preciso entender isso daí. Preciso entender. E na medida que eu começo a entender isso, eu começo a ter um controle. Né? Eu começo a entender meu organismo. Mas é tudo processo respiratório. É tudo processo respiratório. Não sei se eu me fiz entender. Acho que sim. Sensei, o Lucas, ele está falando, acho que agora a gente entra no contexto do cenário mesmo atual, das mudanças sociais, né? A pergunta dele é como estimular a busca do conhecimento para uma geração que está sendo criada com a facilidade do tudo é fácil, está tudo a seu alcance, né? Acho que diferente de gerações anteriores, né? Olha, o que eu tenho a dizer a respeito disso aí é o seguinte, gente, está tudo certo. Está tudo certo. Eu estou querendo, o Lucas, por exemplo, o Lucas, ou muitas pessoas que conversam comigo, nós queremos entender essa geração nova que é totalmente informatizada com o sistema anterior. Que era o sacrifício, que era a busca através do excesso de trabalho, e tinha que fazer um monte de coisa, pegar ônibus, pegar não sei o quê, colocar a carta no correio e ficar esperando 30 dias para ter resposta, etc. Gente, isso não existe mais. Agora, vou fazer uma analogia com o Jigoro Kano. É a mesma coisa que eu usar os conceitos dele, que tiveram valores naquela época, em dia de hoje. O conteúdo, o conceito é importante. Jitakyoi Seiryoku Zenyoju é importante sim, mas não do jeito que ele fez. Foi ótimo? Foi para a época. As crianças que estão vindo hoje, elas são muito mais evoluídas do que nós. Pelo menos de mim, né? Então, e o chip dele funciona totalmente diferente. E eu tenho que me adaptar a essa nova realidade. Eu tenho que transformar, sim, tudo isso que nós precisamos fazer na linguagem deles. É por isso que ninguém quer ir para a escola mais, é mó tédio. Nós utilizamos a mesma forma de educação que o meu avô, meu bisavô utilizava. Hoje era informática, é tudo na base do celular, é tudo na base do computador. Não é nem mais tempo de computador, porque o próprio celular já está virando um computador. Porque ele tem que ganhar mais tempo, não dá tempo de chegar em casa e abrir o computador, o PC, aquele de tubo. Não dá mais tempo para isso. Eu tenho que resolver na hora. E nós, de gerações passadas, temos que nos adaptar. Aí eu volto a dizer aquela história, nem acabei falando da felicidade e da liberdade. A da liberdade. Eu comentei sobre a felicidade e a liberdade. E a liberdade, o que é a liberdade? A liberdade é eu me livrar desses conceitos velhos, ficar preso nelas. É por isso que a gente sofre, os mais velhos sofrem. O meu filho, ele não sai do celular, que não sei o quê, na hora de comer, na hora de sei lá o quê. Gente, eu vou ficar louco. Se você tirar, eles vieram para botar o dedo nesse aparelhozinho e vão resolver tudo na base do aparelho, sim. Eu vou ficar louco. E eu já não vou ter mais liberdade.
Porque eu estou muito preso a esse conceito do passado. Eu preciso me adaptar. Eu preciso aprender a fazer judô novo, na língua deles. Né? Formas diferentes, mas com os conceitos e os valores espirituais os mesmos. Isso é universal. Fazer o bem, não olhar a quem, isso é um conceito universal. E não tem tempo para isso, desde sempre. E nós estamos fazendo o que aqui, hoje? A passeio, nós estamos aqui a lazer, a ganhar dinheiro, comprar um carro novo e ir para a praia e tomar uma cerveja e viver a vida flautando? Não, não é isso, nós viemos aqui a trabalho. Né? E o trabalho é exatamente isso. E volto a dizer, nós praticamos judô o tempo todo, em todos os lugares. Basta a gente parar, usar o mental, o físico, o mental e o espiritual. Pegar o mental e parar para pensar. Ir em busca do conhecimento. Eu pratico judô dentro da minha casa o tempo todo. Eu tenho disciplina assim. Não necessariamente preciso ser Caxias, mas eu tenho que ter pelo menos consciência. Hoje eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso por causa daquilo outro. Eu estou consciente. Vou dar um outro exemplo muito simples. Né? Nós estamos tão habituados a coisas antigas que você aprendeu a tomar banho. Eu tenho certeza que quando a pessoa vai tomar banho hoje, a pessoa fica, pô, daqui a pouco eu vou ter que sair, vou pagar a conta, eu tenho que jantar antes de sair, tomar um... Tralalala. Ninguém toma banho. Ele joga uma água, passa um sabonete, nem percebeu o que ele lavou, deixou de lavar, porque ele não está presente tomando banho. Ele está tomando banho, pagando conta e aborrecido com a namorada que deu um tchau para ele no dia anterior. Isso se chama, no meu ponto de vista, presentificação. Respondendo então a pergunta da Vitória, acho que do Lucas também, se eu não estiver presente no momento, eu vou ter um apagão. Então, voltando àquele conceito de que o que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Busca da felicidade e da liberdade. Da felicidade é fazer o bem, não olhar a quem. Na medida que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo para mim mesmo. E se eu estou fazendo para mim mesmo, poxa vida, eu estou sendo gentil comigo mesmo. Nossa, eu ajudei aquele faixa azul, eu ajudei a mim mesmo, eu aperfeiçoei a minha técnica orientando a pessoa. Ela ficou feliz, se ela ficou feliz, eu fiquei feliz. E a liberdade é ter essa liberdade de pensamento. Ninguém me segura, pode me prender meu corpo, mas a minha mente não. Eu sou uma pessoa livre, vou de noite, coloco minha cabecinha no travesseiro e durmo. Essa é a liberdade, eu tenho que colocar minha cabeça no travesseiro e ter um momento de descanso pleno. E eu tenho que entender isso. Se eu não entendo isso, evidentemente que eu entro em parafuso. Na medida que eu faço as coisas ao contrário, a busca da felicidade, da alegria e da infelicidade, eu gasto muito mais energia. Todos nós sabemos disso. Quando você está feliz, gente do... Opa, acho que travou aqui. Ixi, acho que o Sensei caiu aqui. Oi. Ele caiu para vocês aí também? Ah, agora sim, voltou, Sensei. Olá. Tá aparecendo. Minha mãe é muito esperta, né? Quando ela me batizou, fala, põe o nome dele de sumiu. Eu tiro um sarro com o meu próprio nome. Também desde criança, né? Bullying direto. Agora eu faço bullying para mim mesmo. É bom. Então, e essa alegria e felicidade e infelicidade, onde que eu gasto mais energia? É claro que quando eu estou aborrecido, eu não consigo ficar mais 10 minutos aqui nesse negócio, porque, pô, já estou tão cansado, mas só faltar 10 minutos. Mas estou chateado, aborrecido. Claro, gasta muita energia. E se eu estou feliz, fico aqui mais 3 horas. E muito pelo contrário, eu vou gerando mais energia, mais energia. E a liberdade é a mesma coisa. Se eu tenho liberdade, nossa, eu vou para a cama, ponho a cabecinha no travesseiro e durmo. Quando eu não tenho essa liberdade, eu ponho a cabecinha no travesseiro e não consigo dormir. Gasto energia até de madrugada, quando eu tinha que estar descansando. Então, alguém perguntou sobre a espiritualidade, é mais ou menos por aí. Nossa, tem aqui conversa para 5 horas
para falar a respeito disso. O senhor falando de felicidade aqui, acho que pela grande maioria, que a gente ficava 2, 3 horas só ouvindo o senhor aqui, né? E o tempo parece que passa rápido, assim. Agora, eu queria fazer uma pergunta, essa é minha mesmo. Né? A gente tem vivido um cenário onde está todo mundo isolado, Sim. Né? E esse contato talvez seja um pouco estigmatizado quando tudo voltar à normalidade. Eu queria saber da percepção do senhor em relação às relações, em relação a essa própria espiritualidade, como que será daqui para frente, né? Disso, daqui para frente, como que a gente vai levar isso, né? Não sei qual a análise do senhor nesse momento. Olha, eu tenho meu ponto de vista também. Eu sou uma pessoa muito positiva, estou sempre olhando o lado positivo e tirando bons proveitos. Sei Ryoku Zenyo, estou fazendo judô. Sei Ryoku Zenyo. Né? Eu não vou ficar gastando energia com o que a maioria das pessoas estão fazendo. É fato? É fato. O que está acontecendo, você está falando a respeito do coronavírus, por exemplo, né? Tá, isso é fato. Eu entendo o seguinte, isso aí não é de hoje. Né? Em 1900 não sei o que, teve a febre amarela, febre suína, teve catástrofe, tem terremotos, tem maremotos e etc, etc, etc. Gente, nós somos seres humanos e nós somos seres espirituais. Não somos só... que também daria uma longa conversa fazer essa analogia dos dois. É muito interessante. O planeta Terra é vivo. Vamos fazer uma analogia. Eu e o planeta Terra somos um mesmo. Nós temos vida. Nós temos coração. Nós somos água, 70%. Concorda com isso? Muito bem. Vamos falar em micro e macro. Macro, terra, micro, eu, ser humano. Dentro de mim existe um universo. Assim como na Terra existe um universo. Desde os vegetais, minerais, animais e os humanos. Né? Então vamos falar de mim. Pô, se eu vou para uma festa, como lá uma feijoada. Pô, tá tão gostosa que eu repito o prato. Deu 3 horas de almoço, faço uma pausa para tomar um cafezinho, 6 horas começo a fazer churrasco. O que eu estou fazendo com o meu corpo, meu organismo? Eu estou comendo porque está uma delícia, mas estou satisfeito desde o primeiro prato de feijoada a 1 hora da tarde. Eu estou detonando ele. Concorda? Todo o meu organismo entra em pane. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso parar. Eu preciso dar um remédio para isso, senão eu vou desmaiar, vou morrer, vou ter um infarto, vou ter qualquer troço. E o organismo para. Até digerir tudo aquilo, vai um engove. Eu não estou fazendo apologia do engove, não, mas é que eu ouvi falar já. Aí você fica em repouso, aí vai no banheiro 2, 3, 4 vezes, e não sei o quê, vomita. E você tem que dar uma limpeza. É da natureza, e eu não quero morrer. Então meu organismo reage. E eu fico parado, não como nada durante 1, 2 semanas. Só água, uma sopinha e um remedinho. A Terra não é diferente. Eu vou ser bem breve, tá? Porque parece que está acabando o tempo. Tá. Tem mais 7 minutos. Pois é. O planeta Terra não é diferente. Ele é vivo, ele não quer morrer. Ele tem que viver mais 2,5 bilhões de anos. É da natureza. Nós estamos agredindo muito. Não só a terra física, espiritualmente nós estamos agredindo, nós não estamos nos entendendo mais. Se um maluco ali do lado de cá e outro maluco lá do outro lado do mundo resolverem apertar aquele botão vermelho, gente, vai ser uma catástrofe. Né? E aí nós seremos bem protegidos por outras coisas, que também é uma outra longa história. Bom, mas nós estamos agredindo. Espiritualmente nós estamos agredindo uns aos outros, ninguém se entende mais, está todo mundo na sua, individual, cada um correndo atrás do seu, e eu entendo assim. O planeta Terra está reagindo mais uma vez. Primeiro ele veio com pequenas doses. Um tsunami lá no Oriente. Um terremoto aqui no Chile. Sei lá, uma ventania lá no Alabama. E tralalá, lalalá, lalalá. São sinais, gente, são sinais que a Terra está reagindo. E dessa vez, entre aspas, Papai do Céu pega e fala assim, putz, grila, deram tantos sinais para os caras, para de comer feijoada, cara, já está satisfeito, para de tomar cerveja, para de não sei do que, tal. E a gente não para. E o planeta Terra a mesma coisa. Então eu vou te dar uma dorzinha de barriga, vou te deixar meio com dor de cabeça.
Mas eu não paro, eu quero mais uma cerveja. Pô, agora então vou te dar, fazer você vomitar. O cara vai no banheiro, vomita e pede mais outra cerveja em seguida. Não para. Hã? Até que chega uma hora que você vai para o hospital, não tem jeito. Hã? E o planeta Terra, no meu ponto de vista, é uma coisa misturada à matéria com o espiritual, com a lei, com a letra maiúscula, lei, a lei, não a lei do homem, a lei faz com que a gente, para dar continuidade, para ficar aqui mais 2 bilhões de anos evoluindo, nós não somos pessoas, humanos perfeitos e acabados, assim como os vegetais, os minerais, os animais, nós não somos, nós estamos em processo evolutivo e nós temos que dar essa continuidade. E o planeta Terra tem que dar continuidade mais 2 bilhões de anos até passar para o próximo processo. Então ele reage sim. Então ele vai, não tem engove, então vai coronavírus mesmo. Parou o planeta, parou, todo mundo parou. Para quê? Depois dessa volta do retorno, eu tenho certeza absoluta que seremos pessoas melhores. Uns com os outros, com os amigos, com os vizinhos, com os pais, inclusive com as sogras, e etc, etc, etc. Nós sentiremos falta dessa parte humana, né, que já estamos sentindo, né? E seremos pessoas melhores, com certeza. Então eu sou muito positivo nesse sentido. E, infelizmente, algumas pessoas terão que padecer sim, né? Porque são sinais que está vindo e eu vejo com, entre aspas, com bons olhos o retorno de tudo isso aí. Sinto muito pelas pessoas que estão indo, mas se faz necessário para alertar o mundo. Não está alertando um país, um continente, está alertando o planeta inteiro. E o planeta inteiro parou para isso. Sim. Né? E as pessoas estão sendo mais solidárias assim. As pessoas estão com vontade de ser... Eu já recebi um monte de convites ali. Pô, quando parar aí, vamos nos encontrar. Amigos que, sabe, sabe. As pessoas estão começando a procurar outras pessoas, porque estão sentindo falta dessa humanidade. Está despertando de novo. Enfim. Sensei, a gente está acabando aqui, falta mais uns 3 minutos. Eu queria agradecer o senhor, né? Agradecer muito. Eu acho que 1 hora é pouquíssimo para que a gente possa abordar tanta sabedoria do senhor, né? Eu queria agradecer o senhor, que o senhor falasse um pouquinho do dojo do senhor nessa parte final aí, do Academia Kitô, e se o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente. Olha... Eu acho que o meu dojo é bem semelhante ao de vocês todos, mas como nós, né, eu sempre quando cito nós, porque a Vera, nossa, parceira do tempo todo. E nessa construção da Kitô, ela muito sábia, já desde sempre, foi me orientando no sentido de não ser um local de treinamento físico, e sim um treinamento espiritual. Então eu acredito que, e o meu trabalho, você vê que eu não tenho nenhum campeão, nunca fiz blá, blá, blá. Quem quiser competir, vai competir, quem não quiser competir, não precisa competir também, porque o caminho ali é para evolução, evolução como pessoa, como ser humano. Então essa parte espiritual, essa parte filosófica, ela é bastante trabalhada assim. Né? Então esse é essa é a ideia. Então, muito obrigado. Eu acho que se o senhor aceitar, a gente poderia fazer mais dessas lives. Acho que o pessoal aí gostaria muito, né? E eu queria agradecer do fundo do meu coração do senhor ter participado, viu, Sensei? Obrigadão. Eu que agradeço o seu convite. A primeira vez a gente nunca esquece, né? Nunca vou esquecer desse seu rostinho aí. Muito simpático. Obrigado, Sensei. Obrigado pelo pessoal que está participando. Eu não consegui acompanhar aqui as perguntas, porque está um pouco longe para mim. Eu vejo alguma coisa só. Se alguém tiver perguntas para fazer, se tiver... Aí eu não sei como é que funciona. Você me manda, não manda, não sei como é que funciona. Sim, pode deixar que se mandar para mim, eu mando para o senhor ou para o Kleber. E a gente vai se falando. Quando o senhor quiser fazer, a gente pode fazer mais. Mas que eu acho que todo mundo que assistiu aqui gostaria. Então, muito obrigado, Sensei. Agora a gente vai finalizando. E vamos que vamos, né, Sensei? Muito obrigado mesmo. Boa, valeu, pessoal. Obrigado. Um abração para todos. Um beijão.
Tchau. Valeu, gente. Tudo de bom. Um grande Obrigado. abraço para vocês aí. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.